A morte de Cristo. Jesus, ao terminar a vida na cruz, não teve para animá-lo o gozo do triunfo. Seu coração estava vergado ao peso da angústia e oprimido de tristeza. Sentia sobre si o peso esmagador dos pecados do mundo que o separavam do Pai, e foi isso que lhe quebrantou o coração, determinando a sua morte. Cristo experimentou aquela angústia que lhe dão de experimentar aos pecadores quando um dia tiveram toda a consciência de sua culpabilidade e reconheceram estar para sempre privados do gozo e da paz dos céus. Os anjos contemplavam pasmos a terrível agonia do Salvador. Tão intensos eram os sofrimentos do Espírito, que faziam despertar as dores da cruz. A própria natureza simpatizou com aquela cena. O sol que ali havia brilhado no firmamento eclipsou-se de repente. Ao redor da cruz, tudo ficou mergulhado em trevas profundas. Esta escuridão sobrenatural durou 3 horas consecutivas. Nenhum olho mortal podia penetrar a escuridão que lhe havia feito ao redor da cruz. Um terror indivisível apoderou-se de todos os espectadores. As imprecações e as zombarias cessaram subitamente. Homens, mulheres e crianças caíram por terra assustados. De quando em quando, fulvos raios rasgavam nuvens, iluminando a cruz e o Salvador crucificado. Todos acreditavam a chegada da hora da retribuição. À hora nona, o negrume disparou-se de sobre o povo, continuando, porém, a envolver a cruz como uma mortalha. Enquanto os flamejantes raios pareciam ser despedidos contra ela, exalou-se então no peito de Jesus aflito grito: Deus meu, por que me desamparaste? Entremente as trevas haviam baixado sobre Jerusalém e sobre as planícies da Judéia. Volvendo os olhos para a cidade, todos podiam ver agora que os raios da ira de Deus eram despedidos contra ela. Eis senão, quando a treva ao redor da cruz se desfaz bruscamente e com voz clara e estridente que percute em toda a natureza, Jesus branda: está cumprido. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz inundou a cruz e o rosto do Salvador tornou-se resplandecente com o sol. Depois, inclinando a cabeça, expirou. A multidão ao redor da cruz ficou imóvel, olhando boquiaberta e sem respiro para ela. De novo, as trevas baixaram sobre a terra, e um surdo estampido semelhante a de um forte trovão ecoou no espaço, sendo acompanhado de violento terremoto. Em consequência do temor produzido, os homens caíram embaralhados por terra. Seguiu-se a mais horrenda confusão. Nas montanhas adjacentes, fenderam-se os penhascos, sendo precipitados com estrondo no abismo. Ao mesmo tempo, abriram-se muitas sepulturas e eram lançadas fora os seus mortos. Parecia como se toda a criação devera fazer-se pedaços. Sacerdotes, príncipes e soldados quedavam-se mudos de terror, jazendo muitos protestados no chão. A hora que Jesus expirou, alguns sacerdotes estavam cumprindo o ritual divino do templo. Haviam sentido o temor, e no mesmo instante o véu, que dividia o Santo do Santíssimo, era rasgado de alto a baixo por aquela mesma mão misteriosa que no palácio de Belsazar escreva as palavras que selaram a sorte de Babilônia. O lugar santíssimo, no santuário terrestre, não continuaria por mais tempo a ser um lugar sagrado. Nunca mais a presença de Deus havia de sobriar o seu tempo. Nunca mais a favor ou desfavor de Deus seria manifestado ali pela sombra nas pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote. Daí por diante, o sangue do sacrifício oferecido no templo seria destituído do valor. O Cordeiro de Deus, morrendo sobre o Calvário, havia se tornado o legítimo sacrifício pelos pecados do mundo. Quando Cristo morreu sobre Gólgota, foi aberto um novo e vivo caminho destinado tanto aos judeus como aos gentios. Os anjos rejubilaram quando o Salvador exclamou no alto da cruz: está cumprido. O grande plano de redenção havia de ser levado a feito.
Os filhos de Adão, por sua vida de obediência, haviam de ser finalmente exaltados até a presença de Deus. Satanás estava derrotado e o seu reino ameaçado de próxima dissolução.